Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Vidal e vou falar sobre cálculos algébricos. Cálculos algébricos. Quando nós falamos em cálculos numéricos, são aqueles cálculos que envolvem apenas números. Quando nós falamos em cálculos algébricos, são os cálculos que envolvem números e letras, ou apenas letras. Como que nós devemos resolver? Devemos substituir essas letras por números. E convém lembrar que quando o número for negativo, nós os escrevemos entre parênteses. Seguimos também as regras das expressões numéricas. Primeiro nós resolvemos as potências e raízes, depois as multiplicações e divisões, depois a adição e a subtração. E na ordem também, quando aparecerem parênteses, colchetes e chaves, seguimos aquela ordenzinha das expressões numéricas, ok? Então nós vamos ver uma série de exemplos de como resolver esses cálculos algébricos. Bom, vamos a um cálculo algébrico aqui. Calcular o valor numérico de 2x mais 3a para x igual a 5 e a igual a menos 4. Bom, inicialmente nós vamos vamos substituir o x pelo valor 5 e vamos substituir o a por menos 4. Então vamos à resolução disso daqui. Resolução. Então, vamos trocar o valor do x por 5 e o a por menos 4. Aqui eu tenho 2x. 2x significa 2 vezes 5. 2 vezes 5. Mais 3a significa 3 vezes o a. Como o a é negativo, nós vamos colocá-lo entre parênteses. Então, vai ficar 2 vezes 5, mais 3 vezes menos 4. 2 vezes 5 dá 10. Aí aqui, como é uma multiplicação, mais com menos vai dar menos. 3 vezes 4 dá 12. E 10 menos 12 vai me dar menos 2. Bom, mais um. Calcular o valor numérico de 2a mais m sobre a mais m. Para o a valendo menos 1 e o m igual a 3. Então, vamos para a resolução disso daí, né? Resolução. Então, nós temos lá 2a mais m sobre a mais m. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui é trocar o a por menos 1, entre parênteses, porque ele é negativo, e o m por 3. Então, 2a é 2 vezes o a. Então, 2 vezes menos 1. Mais o m, mais 3. Então, substituímos o a por menos 1 e o m por 3. Sobre, no denominador eu tenho a mais m. Então, eu tenho menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3. Muito bem. Vamos lá. Na multiplicação, sinal positivo com sinal negativo vai dar negativo. Mais com menos dá menos. 2 vezes 1 vai dar 2. Mais 3. Isso dividido, menos 1 mais 3 vai dar mais 2. Dá 2 positivo. Aí eu vou ter menos 2 mais 3. Menos 2 mais 3 dá 1. 1 sobre 2, ou 0,5, é a resposta. Bom, fatorar as expressões. Os cálculos algébricos muitas vezes envolvem fatoração. O que é fatorar? Fatorar é transformar uma soma ou uma multiplicação
uma soma ou uma subtração, em multiplicação. Então, eu posso ter uma ou mais somas ou subtração, como aqui está somando, aqui está subtraindo, e transformar isso em multiplicação. Isso é fatorar. Só que nós estamos trabalhando com cálculos algébricos, ou seja, estou trabalhando com letras. Ok? O primeiro caso de fatoração é chamado de fator comum. Por exemplo, eu tenho AX mais BX. O que ocorre? Ocorre aqui que o meu X é um fator comum. Olha, um fator comum nos dois termos. Então, como é que eu faço para fatorar isso? Eu pego o fator comum, que é o X, e coloco ele em evidência. X vezes, abre o parênteses. Aí eu pego AX e divido por X, que vai dar A, mais BX dividido por X vai dar B. Está fatorado. Então, X vezes A mais B está feito a fatoração. O meu segundo caso de fatoração é o agrupamento, que nada mais é do que uma extensão do primeiro caso. Vamos supor que eu tenha a seguinte expressão algébrica: AX mais BX mais AY mais BY. E eu quero fatorar. Bom, você perceba aqui que não tem fator comum em todos os termos desta expressão. Mas se eu agrupar o primeiro com o segundo termo, eu tenho x como fator comum. E eu posso também agrupar o terceiro termo com o quarto termo, porque eu tenho o y, que é também um fator comum. Então, nós vamos agrupar aqui e agrupar aqui, ó. Ok? Então, vamos ter assim, igual o primeiro caso, x é um fator comum, coloco o x em evidência, x vezes ax dividido por x vai dar A, mais bx dividido por x vai dar B. Agora, nós vamos pegar este sinal aqui, mais, e vamos colocar em evidência o y, que é um fator comum, y vezes AY dividido por Y dá A, e mais BY dividido por Y vai dar mais B. Ainda não terminamos, porque ainda existe uma soma aqui. Então, nós vamos continuar a fatorar. Perceba aqui que nós temos um fator comum, que é o A mais B. Nesse termo eu tenho A mais B e nesse outro termo eu também tenho A mais B. Então, nós vamos colocar A mais B em evidência, vezes... Aí eu pego isso tudo e divido por isso. Vai cortar esse aqui, sobrou x. Aí eu pego tudo isso e divido por isso. Vai cortar isso aqui, sobrou y. Então, ficou x mais y. A mais b vezes x mais y está fatorado. Meu terceiro caso de fatoração chama-se diferença de quadrados. Eu tenho a ao quadrado menos b ao quadrado. Diferença de quadrados. A diferença de quadrados, você tira a raiz quadrada desses dois termos. Tirando a raiz quadrada de a ao quadrado, vai ficar a. E tirando a raiz quadrada de b ao quadrado, vai dar b. Então, vai ficar a mais b vezes a menos b. Se você fizer a distributiva aqui, a multiplicação pela propriedade distributiva, vai resultar nesta fatoração aí. O quarto caso de fatoração é chamado de quadrado perfeito. O quadrado perfeito é
a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Mas nós podemos ter também a ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Então, aqui eu tenho uma diferença de quadrados. Diferença de quadrados. Aqui eu tenho o quadrado da soma, porque este sinal é positivo. E aqui eu tenho o quadrado da diferença, porque este sinal é negativo. O sinal do termo do meio. Ok? Como é que eu faço para fatorar isso? Você vai tirar a raiz quadrada do primeiro e do último. Então, raiz quadrada de a ao quadrado vai dar a, raiz quadrada de b ao quadrado vai dar b. Então, você vai colocar aqui a e b. Ok? Aí você vai pegar este sinal aqui, ó, esse sinal, e vai colocar aqui. E não esqueça, isto é a ao quadrado. A ao quadrado. A mais b ao quadrado é o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, fica assim. Você pegou este sinal aqui e coloca ele aqui dentro. No quadrado da diferença é a mesma coisa. Tira a raiz quadrada de a ao quadrado, vai dar a. Tira a raiz quadrada de b ao quadrado, vai dar b. Aí nós vamos pegar este sinal aqui de menos e colocar aqui. E elevar ao quadrado. Então, a menos b ao quadrado é a mesma coisa que o primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, você pegou este sinalzinho aqui e colocou ele aqui, ó. Esses são os casos de fatoração que nós temos aí, ok? Bom, eu quero fatorar estas expressões aqui. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a quarta mais a ao cubo mais a ao quadrado. Perceba que nós temos a em todos os termos. Então, a é um fator comum. Por que eu digo um fator comum? A quarta é a vezes a vezes a vezes a. A ao cubo é a vezes a vezes a, e a ao quadrado é a vezes a. Então, nós vamos pegar o a com menor expoente, que é o 2, e colocá-lo em evidência. A ao quadrado vezes. Agora eu vou pegar a quarta e dividir por a ao quadrado. Na divisão de potência de mesma base, subtrai os expoentes. 4 menos 2 dá 2. Então, aqui vai dar a ao quadrado. Agora eu pego mais a ao cubo e divido por a ao quadrado. Mais com mais vai dar mais. A ao cubo dividido por a ao quadrado, 3 menos 2 dá 1. Então, vai dar a elevado a 1. Que não precisaria nem colocar esse 1 aí. Aqui, mais a ao quadrado dividido por a ao quadrado, vai dar mais. A ao quadrado dividido por a ao quadrado, 2 menos 2 dá 0, dá a elevado a 0. Agora nós podemos resolver melhor, de uma forma melhor, esta potênciazinha aqui. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós sabemos que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. E qualquer número elevado a 0 vale 1. Então, aqui vai ficar a ao quadrado vezes a ao quadrado, vai continuar ao quadrado aqui, mais a elevado a 1. Vamos anotar somente a, mais a elevado a 0, qualquer número elevado a 0, dá 1. Pronto, está fatorado. Se nós fizermos a distributiva aqui, nós chegaremos neste resultado aqui. Ok?
Bom, aqui eu tenho A vezes B mais 2A mais B mais 2. Perceba que não tem fator comum em todos os termos. Então, nós podemos agrupar. Perceba que aqui eu tenho o A, aqui eu tenho A e A. Então, nós podemos agrupar esses dois aqui, ó. Vamos agrupar esses dois. O A é um fator comum, vamos colocar em evidência. A vezes. Aí eu faço AB dividido por A, vai dar B. Mais 2A dividido por A, vai dar mais 2. Agora nós vamos pegar esse sinal aqui. Mais. Olhando aqui, você aparentemente não vê nenhum fator comum, mas tem. Aqui eu tenho 1B e 2 é a mesma coisa que 2 vezes 1. Portanto, o 1 é um fator comum. Então, nós vamos colocar o 1 em evidência aqui. Aí eu faço 1B dividido por 1 vai dar B. Mais 2 vezes 1 dividido por 1 vai dar mais 2. Perceba que ainda está somando. E também perceba que o B mais 2 é um fator comum. Então, nós vamos colocar o B mais 2 em evidência. Então, vai ficar B mais 2 vezes o que sobrou. O que sobrou? Sobrou A mais 1. Então, aqui, A mais 1. Pronto, está fatorado. Ok? Bom, 16A à quarta menos 49A ao quadrado. 16A à quarta menos 49A ao quadrado. É uma diferença de quadrados. Então, como é que eu vou resolver essa diferença de quadrados? Então, primeiramente, você vai tirar a raiz quadrada de 16A à quarta. Tira a raiz quadrada. Raiz quadrada de 16 dá 4. E a raiz quadrada de A à quarta dá A ao quadrado. Agora nós vamos tirar a raiz quadrada de 49A ao quadrado. A raiz quadrada de 49 vai dar 7 e a raiz quadrada de A ao quadrado vai dar A. Então, nós vamos pegar, como é uma diferença de quadrados, um vai ficar somando e o outro subtraindo. Então, vai ficar 4A ao quadrado mais 7A vezes 4A ao quadrado. Como aqui eu peguei uma soma, aqui vai ficar menos 7A. A ordem dos fatores não altera. Se você colocar menos aqui, aqui você põe mais. Se colocar mais, aqui você coloca menos. Se eu fizer a distributiva, eu vou chegar neste resultado aqui. Então, está fatorado. Aqui nós temos um quadrado perfeito. Então, o que eu faço para fatorar? Primeiro, você tira a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 dá 5. Tira a raiz quadrada do último. Raiz quadrada de x ao quadrado vai dar x. Multiplica o 5 pelo x, vai dar 5x. O dobro tem que dar esse número aqui. Então, 5 vezes x, 5x. 5x vezes 2, 10x. É um quadrado perfeito. Portanto, você vai pegar esse 5 e esse x, que são a resposta. Eleva ao quadrado. Que sinal que eu pego? Eu vou pegar esse sinal aqui, o sinal de menos. 5 menos x ao quadrado. É a mesma coisa que o primeiro termo ao quadrado, 5 ao quadrado dá 25, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 5, 10, 10 vezes x, dá 10x, mais o segundo termo ao quadrado, x ao quadrado, aqui, ó. Então, está fatorado, ok? Bom, espero que eu tenha esclarecido esse assunto sobre os cálculos algébricos. Até a próxima.